Temos dessa edição da Shonen Jump aí, finalmente já encerrado a leva dos novos mangás. Agora estaremos na espera de como é que vai ser o desenvolvimento desses mangás, se eles vão conseguir se estruturar bem. Fora também alguns mangás que já estão mostrando péssimo desempenho e possíveis chances de cancelamento. Vou comentar tudo isso durante esse vídeo. Já peço que você deixe o like, se inscreva e ajude o canal a estar crescendo cada vez mais. Eu me chamo Thiago. No vídeo de hoje falaremos sobre a edição 33 da revista Shonen Jump. Na capa da revista tivemos o mangá Sakamoto Days. Recebeu destaque por conta do anime que está voltando, né, a segunda parte da primeira temporada. Temos também as páginas coloridas para o mangá Akane Banashi, para o Bokuto Roboku e para o Ping Pong, que são os mangás em destaque dessa edição. Entre os novatos temos o Kaedegami, o Harukazu Mount e o Enki the Bros, que são novatos ainda. O Hunter x Hunter e o Holy Dragon, que estão em hiato, né, sem previsão de volta. Mais ranqueados nessa edição tivemos 13 mangás e a última posição foi ocupada pelo mangá Nice Prison, que sinceramente as posições já dizem tudo sobre o desempenho do mangá, que não tá tão legal, não tá essas coisas. Então é bem possível que o mangá ele não consiga fazer sucesso, né? As vendas quando sair o volume 1 não vão conseguir provavelmente vender bem. O que só tá mostrando então o encerramento do mangá, que vai chegar a qualquer momento. Vamos ver quanto tempo ainda vai durar, né? Porque sinceramente eu não acredito que o mangá vai sobreviver. Então só resta teorizar quanto tempo ainda vai durar. Como o mangá já ainda tá com menos de 15 capítulos, eu acredito que por volta de 20 capítulos aproximadamente pode ser a quantidade de capítulos que o mangá ainda vai ter. Temos na posição 12 o The Last Samurai, recebeu uma posição bem baixa, mas nada preocupante também, né? Lembrando, o mangá tem uma segunda temporada, se não me engane, né, do anime já anunciado. Então vamos esperar para ver quando que vai sair, né? Estaremos aí na espera de qualquer novidade. Na posição 11 temos o Tomoshimi no Ort, que também já tá mostrando não ter caído aí no gosto do público. Recebeu as posições mais medianas, né, nas últimas edições, mas caiu. Isso pode ser bem preocupante. Estaremos de olho aí nele nas próximas edições, mas já tô perdendo um pouquinho da confiança, né? Eu confesso que o Tomoshimi no Ort é uma obra que, apesar de o primeiro capítulo ter sido até legal, eu acho que o desempenho depois decaiu bastante. Acho que o autor tá falhando em muitas coisas, talvez cometendo até os mesmos erros que ele cometeu em Red Hood, e aqui ele tá cometendo alguns erros também. Mas o ponto de Tomoshimi no Ort é que o autor, eu acho que ele peca em alguma coisa em questão de desenvolvimento. Acho que ele corre com algumas coisas e desenvolve, meio que falha algumas coisas, né? Os personagens eles não são tão interessantes, eu acho que ele falha muito no desenvolvimento, em fazer com que o público se apegue aos personagens. Então isso acaba que, ao meu ver, pelo menos, né? Isso eu falo da minha opinião, talvez a sua opinião seja diferente, mas da minha opinião, eu acho que os personagens, pelo menos os personagens principais, eles são muito sem graças, né, de certa forma. Poderiam ter tido um desenvolvimento mais interessante. O que quando já fala nos protagonistas, a história, ao meu ver, já perde toda a graça. Então, eu acho que o Tomoshimi no Ort, ele tá falhando nesses pontos. É uma obra ainda acompanhável, mas não é algo que eu pense, nossa, que obra interessante, né? Mas vamos ver se o autor ele vai conseguir desenvolver bem. É importante, né, o autor ele já ter, desde o início, já chamado a atenção do público, né, ter engajado bastante o público, mas falhar isso de início é bem arriscado. Então essa posição baixa dessa edição já talvez seja um sinal de que as coisas não estão indo bem. Deixamos no futuro se as coisas vão melhorar. Na 10ª posição é o Shinobi Goto, recebeu uma posição um pouco mais baixa, mas também nada preocupante. Estaremos aí de olho quando o volume 4 sair, que se tudo der certo as coisas só vão crescer ainda mais. A posição 9 foi o Himaten, que também vamos esperar o próximo volume sair, né? Que no caso é o volume 5, mas por enquanto também nenhuma novidade, nada pra gente analisar. Eu falo com respeito a Himaten, né? Com respeito ao que eu acho sobre a publicação da obra, o desenvolvimento, sobre a sua permanência ou não, mas eu acredito que sim, por enquanto o mangá não tem riscos reais de cancelamento. Eu sinceramente não acredito nisso, mas estaremos de olho, ele, Shinobi Goto, Kyoshi-kun, estaremos de olho aí sobre qualquer novidade. Temos a 8ª posição, o Kill Blue, que eu tenho minhas dúvidas com respeito à permanência do mangá também, mas é sempre uma dúvida com respeito a isso, porque parece que em alguns momentos parece que a revista não está interessada em manter o mangá, mas em outros parece que as coisas vão continuar. E em algum momento da história parece que todo arco novo parece que é um arco final, parece que o autor já está preparando um final, então eu fico com essa dúvida também. Um dos arcos pareceu que ia acabar, mas depois abriu um outro arco que pareceu ser o final, e depois abriu um outro, tá abrindo um outro agora que parece que o autor agora ele vai fechar com as pontas. Isso, talvez, né, mas nada garante nada, então estaremos de olho de qualquer novidade. Mas por enquanto, atualmente, né, o mangá não é um dos prováveis a entrarem na lista dos cancelados. A 7ª posição é o Kyoshi-kun, que aqui
fecha aqui uma zona que eu acho que é meio em dúvida, né? Porque temos aí o Kyoshikun, temos o Kill Blue, o mangá Rimaten, o Shinobi Goto, que são obras que têm as suas dúvidas, mas eles estão meio que no meio, né? Entre ser cancelado ou não. Acho que desses que eu falei, né? O Shinobi Goto é o único que, ao meu ver, não tem chances nenhuma de cancelamento. Pelo menos eu coloco ele ele fora dessa lista, né? Temos aí o Rimaten, o Kyoshikun e o Kill Blue, que eles têm aí, ao meu ver, alguns pequenos riscos, mas também tem chance de permanecer. Por enquanto, eles não entram na zona de cancelamento, mas eu sempre tenho meus pensamentos sobre como é que a revista vai trabalhar com esses mangás, porque eles não têm um sucesso tão grande e os mangás já estão com 3 a 4 volumes, né? Tirando que o Book já está com 10, se não me engano, e eles continuam com as vendas praticamente na mesma situação. Tem alguma alteração aqui e acolá, mas nada tão grande. Eu acho que de todos, o Shinobi Goto é o que mais mostrou crescimento. Ele começou um pouco mais embaixo e agora já está ultrapassando o Rimaten, que era o que mais vendia. Então tem essa questão também. Vejamos se as coisas vão melhorar, como é que a revista vai trabalhar com esses mangás. O Kyoshikun é um mangá que mantém sempre a mesma média. Quem deu uma olhada na review de vendas que eu fiz já entendeu que o mangá, pelo menos nessa edição, né, por conta de alguns motivos, vendeu um pouco abaixo, mas vejamos como é que vai ficar futuramente. A posição 6 é o Kagurabachi, que, como você já conhece a obra, sabe que o mangá vem feito sucesso. Eu falei um pouquinho sobre as vendas do volume mais recente, né, que é o 8, sobre como é que tá o desempenho. Os últimos volumes ele estava com crescimento e o volume 7 ele acabou tendo uma pequena redução, mas eu comentei um pouquinho sobre isso no vídeo de venda. Dá uma olhada lá que você vai entender. Mas o volume 8, pelo menos, ele vem mostrado aí os números bons, como sempre vem tido, né? Então Kagurabachi continua firme e forte, fazendo um grande sucesso. A quinta posição é o Nui Exorcist. Eu já comentei também, né, sobre o que eu acho do mangá. De início eu gostava da obra, né, achava interessante, nada tão impressionante. Mas esses últimos volumes, no caso esses últimos arcos, ele vem me decepcionando um pouco sobre o rumo que a história vem tomando, algumas decisões do autor, algumas coisas que eu acho que poderiam ser melhores, ou talvez nem sequer existido. Mas vamos ver como é que isso se isso vai mudar alguma coisa, né? Por enquanto, o volume que é o mais recente que está sendo lançado continua a mesma situação, mas estaremos de olho em qualquer novidade. A posição 4 entra agora o With Watch, que tá com a segunda parte do anime, né? Que é uma temporada de 24 episódios, entrando na segunda parte agora. Começou já, né? E vejamos como é que o mangá ele vai então ser recepcionado com isso, se as vendas vão ter alguma alteração. O volume mais recente, é o 22, está em lançamento atualmente. E vejamos se teremos alguma mudança nas vendas, né? Eu torço que sim, mas só quando os números saírem a gente vai poder ter uma ideia melhor. Agora, no top 3 dessa edição, a terceira posição foi ocupada pelo Madano It, que agora, encerrando o arco, né, vamos entrar em um novo arco e vejamos como é que a história vai ser seguida aí em diante, né? Esse último arco foi o primeiro grande arco da obra. Vamos ver o que a autora está preparando pra gente aí dos próximos desenvolvimentos da obra. A segunda posição é o One Piece, como sempre, está sempre na segunda posição, né? Não tem muito o que a gente poder falar. O arco continua ainda sendo desenvolvido, então em um momento de flashback, então sempre nesses momentos desenvolvido algumas coisas, né? Apresentaram algumas coisas, inclusive nesse capítulo mais recente, que é o 1154, uma grande revelação foi feita aí, né? Eu acho que One Piece é uma das coisas que eu mais gosto, né? São essas revelações que o autor faz. Eu confesso que nos últimos anos o hype que eu tinha sobre One Piece decaiu bastante, mas eu ainda consigo gostar da obra, principalmente nesses momentos assim. Então, a obra ainda assim continua me ganhando, mas eu acho que o hype que eu tinha sobre ele esfriou bastante. A primeira posição é o Ao no Hako. Continua sendo um mangá popular, primeira posição bem merecido também. Tá com volume novo sendo lançado também, eu acho que talvez isso seja um dos motivos também, mas nem só por isso, né? O mangá recebe posições altas pela sua popularidade, pelo desempenho que o mangá vem tido, pela popularidade interna que o mangá tem, então é bem merecido, né? De qualquer forma, ele foi a primeira, ficou no pódio aí dessa edição. Mas a próxima edição é a edição 34, vai estar na semana que vem, e o One Piece ele vai receber a capa aí da revista e logicamente também as páginas coloridas principais. Mais páginas coloridas também teremos para o Ao no Hako e para o Shinobi Goto. Vejamos aí que vai ser lançado semana que vem, né? O Ao no Hako provavelmente por conta do volume novo e Shinobi Goto promover a obra, né? De qualquer forma. Mas aí vai ficar para o próximo vídeo, caso você queira ver. Acompanhe aqui o canal para você não perder nenhuma novidade. É isso, até o próximo vídeo.